Eu quero conversar com você nesse vídeo sobre o testamento e sobre essa bomba relógio nas mãos dos herdeiros. O testamento, ele é um ato jurídico, ele é formal, ele é solene, ele é disciplinado no Código Civil a partir do artigo 1857. E ele tem diversos requisitos que ele tem que obedecer para que ele possa ser cumprido. Qualquer pessoa capaz, ela pode dispor até da totalidade dos seus bens, se ela não tiver o que a gente chama de herdeiros legítimos. Então, ela pode doar, testar, ela pode dispor do seu patrimônio após a sua morte através do testamento, mas respeitando o que a gente chama de legítima. O que é legítima? A legítima corresponde aos herdeiros que a lei fala que são herdeiros, os herdeiros necessários, cônjuge, descendentes, ascendentes, os irmãos. Se ele tem herdeiros necessários, ele só pode testar a sua parte, que a gente chama de parte disponível, que corresponde a 50% dos seus bens. Se ele não fizer isso, esse testamento pode ser anulado. E há vários requisitos formais, né? Levar no cartório, assinatura, com 2 testemunhas. O Código Civil disciplina alguns tipos de testamento. Mas aqui eu não estou falando com advogados, eu quero falar com você numa linguagem muito simples, muito fácil, sem nenhum juridiquês, para que você possa entender o que verdadeiramente é um testamento. Mas olha só, o Código Civil também fala que o testamento você pode também reconhecer filhos havidos fora do casamento através do testamento. Você pode fazer nomeação de tutor para um filho ou um curador para filhos menores. Você pode fazer a habilitação de um filho que antes você reconheceu como indigno. E você ainda pode fazer instituição de uma fundação como o beneficiário daquela liberalidade que você fez através do testamento. O testamento, ele é personalíssimo, ou seja, só você pode testar, claro, né? Por obviedade mesmo. E outra coisa, outro detalhe, esse testamento, ele pode ser mudado a qualquer tempo, tá? Então, você ainda estando em vida, você pode mudar esse testamento. A nossa prática jurídica, o que ela tem mostrado? E por que nós dizemos que o testamento, ele é um instituto arcaico? Você veja, quando a pessoa falece, abre-se o testamento. Como que se faz a abertura do testamento? Através de uma ação judicial. Aí você vai pagar para abrir essa ação judicial. Faz o que a gente chama de RAC. Primeiro vai fazer o registro, a abertura desse testamento e depois o cumprimento desse testamento. Quando se abre o testamento, aí vem os herdeiros e alegando N coisas, como por exemplo, que o testador, pai ou a mãe, ele testou ali no testamento, ele está doando uma quantidade maior do que a parte disponível dele e alegam uma nulidade nesse testamento. Eles podem alegar várias outras nulidades. Lembra que eu falei para você que o testamento, ele é um instrumento formal, solene mesmo, e que ele tem que observar diversos requisitos? A falha em qualquer um desses requisitos anula esse testamento. Se o seu testamento for anulado, você sabe quem é que vai decidir o seu ato de última vontade que deveria ser seu, deveria ser do testador? Um juiz. E analisando o que as partes estão alegando ali naquela ação judicial. Só depois da abertura e validar e dar cumprimento ao testamento é que se inicia o inventário. Então ele torna o processo do inventário muito mais moroso, ele torna esse processo muito mais caro e o que é terrível, ele traz uma verdadeira desagregação familiar, porque há inconformismos com aquela disposição de última vontade. Por isso que a gente fala que o testamento, ele é uma bomba relógio na mão dos herdeiros. Há um tempo atrás, nós recebemos no nosso escritório uma ação, abertura de um inventário, e descobrimos que havia um testamento, e esse testamento beneficiava um dos filhos. Os outros filhos não concordaram com aquilo. Por quê? Porque o pai, o testador, já havia feito doação para esse filho que estava sendo beneficiado em detrimento dos outros 2. Ou seja, ele doou além, no testamento, além do que ele poderia. Ele entrou na parte dos outros herdeiros. O que está acontecendo? A ação está continuando, ainda vão ser citados os filhos para responder essa ação, para falar sobre o testamento, vão demonstrar a nulidade do testamento. O que vai acontecer?
acontecer? Eles vão trazer a colação. Esse filho que recebeu essa doação vai ter que trazer a colação, aquilo que ele já recebeu, para que ali seja feita a distribuição harmônica. Trazer a colação significa informar no processo para o juiz qual foi o bem que ele recebeu em doação, quanto que custava esse bem, para que seja feito a continha na ponta do lápis para descobrir qual é a parte que o testador poderia, na verdade, doar para aquele outro filho através daquele testamento. Então você entende que isso traz um desgaste muito grande. Na verdade, aquele testador, aquele pai, ele queria proteger um dos filhos. Sabe o que aconteceu? Ele trouxe desagregação entre os irmãos. Eles não se falam mais entre si. E esse processo vai se arrastar por um longo período. Aí você veja bem, esse filho que a intenção do pai era protegê-lo, na verdade ele foi desprotegido. Agora há uma discussão com esses irmãos, né? Essa discussão a respeito de patrimônio. Isso é muito comum. Na nossa lida jurídica, a gente enfrenta isso todos os dias. Por isso que nós nos posicionamos contrariamente ao testamento. Há situações, sim, como eu falei para você, que não são patrimoniais, que são reguladas pelo testamento, e ele, dentro de um sistema de planejamento patrimonial da família, pode inclusive proteger os pais, tá? E é isso que é a beleza que a gente vê toda nesse sistema. Então, o que é o melhor para você fazer? Você tem herdeiros e você quer beneficiar um herdeiro. Faça isso dentro de um sistema de planejamento patrimonial da sua família, porque ali dentro desse sistema você vai dispor todas essas coisas. A sua família vai sentar em volta da mesa. Você vai falar, doutora, mas você não vai estar entendendo isso não. Vai dar muita discussão, tenha certeza. Nós temos estratégias jurídicas aprovadas para contemplar a todos eles e todos entrarem num acordo, fazer um protocolo familiar que vai trazer segurança para você. Você não vai querer ser aquele que pega a bomba do testamento, joga na mesa da sua família quando você não mais estiver aqui, quando você já não tem mais o controle, não tem o que você pode fazer para harmonizar mais essa família. Há um caminho melhor. Eu sei que você não é um covarde. Eu sei que você quer que a sua vontade prevaleça e você está certo. Você trabalhou sua vida inteira, o patrimônio é seu, você deve fazer isso mesmo, né? Então, reúna a sua família, enfrente a sua família e faça valer a sua vontade, porque se você não fizer isso dentro desse sistema organizado que eu estou falando para você, quem vai decidir qual será a sua última vontade será um juiz de direito. E eu garanto que você não quer isso e nem quer que a sua família brigue por causa de patrimônio. Se você quer aprender mais sobre esse sistema, se inscreva no meu canal, curta os meus vídeos, eu sempre estou publicando aqui matérias informativas, trazendo conhecimento para você sobre o tema. E se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários e eu terei a maior alegria em responder você.